Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Emeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto que na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então vamos entender uma coisa. Primeiro você tem que ver o que significa o teu nome. Essa história de nome é muito importante, gente. Agora em Macapá, por exemplo, nós fizemos uma reunião com os profetas só para analisar os nomes proféticos de cada pastor. Porque o teu nome significa o teu destino profético. Toda vez que dizem Rubimi, estão declarando no mundo espiritual o que ela é. Então cada nome tem um significado. Eu não me chamo Glaucio à toa. O Ivan não se chama Ivan à toa. Qualquer um de vocês, Douglas, não se chama Douglas à toa. Tudo isto é uma condição espiritual profética no nosso destino profético. Então você tem que analisar que o significado do nome de Noemi é agradável. Toda vez que se chama Noemi, nós estamos dizendo agradável. Então quer dizer, o destino profético de Noemi seria ter uma vida agradável. O próprio nome significava isso. E a sua vida era um exemplo disso. Ela tinha um marido, ela vivia em Belém com o seu marido e com os 2 filhos. Quer dizer, ela tinha uma vida agradável, ela tinha uma vida feliz. O que pode mudar uma vida para deixar de ser agradável, deixar de ser feliz? É isso que nós, às vezes, não compreendemos. É estar no centro da vontade de Deus. Quando eles resolvem sair de Belém para ir para terras dos Moabitas, eles saem exatamente do local onde Deus o pôs. Sabe essa história que tem gente que tem bichinho que não sossega nos lugares? Chega num lugar, ai que bom. Ah não, agora eu vou sair daqui. Parece um bichinho que está mordendo ali, que não consegue parar no lugar, tá? É a mesma coisa. Isso é em relação à cidade, isso é em relação a bairro, isso é em relação à igreja. Não consegue parar. Sem ouvir a Deus, a gente não deve dar um passo. Porque mesmo tendo um destino profético traçado, você pode mudar a situação e circunstância da tua vida em uma decisão, em uma atitude que Deus não te direcionou para aquilo. Por isso que antes de fazer qualquer coisa, nós temos que ter uma palavra de quem? De Deus. Quando Elimeleque, sabe o que significa Elimeleque? Deus é rei. Veio da origem Meller. Então toda vez que chamavam Elimeleque, o que eles estavam declarando? Deus é rei. Agora, imagina uma pessoa que o seu nome é a proclamação que Deus é rei, se ele precisa se mudar para outro lugar por situação e circunstância. Se ele mesmo está dizendo que Deus é rei, ele está declarando o quê? Que Deus pode tudo na vida dele, que é o rei. Mas ele, em vez de se basear naquilo que o próprio nome dele dizia, ele se baseou olhando para a situação e para a circunstância. Diga para o teu irmão, não se mexa.
sem Deus autorizar. Muita gente tem colhido o fato das mudanças sem autorização do Senhor. Tanto é que mesmo Israel, no deserto, não se movia a não ser quando a nuvem se movia. Porque sem a vontade de Deus se mover, é suicídio. O seu marido, então, que se chamava Aimeleque, mesmo com este nome, e todos os que o chamavam, estavam sempre lembrando para ele isso, preferiu sair do seu lugar quando a necessidade apertou e foi para a terra de Moabe. Levou Noemi e seus filhos. Agora, presta atenção em uma coisa. Nós temos um problema sério. Nós queremos ajudar Deus. Eu sempre digo, nós temos que provar do capim verde e do capim seco. A experiência que nos faz amadurecer não é só comer capim verde, é comer capim seco. Então quer dizer, nós teremos dias maus. E nos dias maus são os dias de deserto. São os dias onde eu vou amadurecer. Mas são os dias que eu vou ter as tremendas experiências sobrenaturais com Deus. Este homem, por mais que seu nome era uma declaração profética muito forte, ele preferiu sair e procurar um local. O que aconteceu? O que ele encontrou? A morte. Por isso que muita gente tem morrido espiritualmente. O inconformismo, a falta de sossego em Deus, a falta de descanso em Deus, a experiência de ter um vínculo pessoal, uma intimidade com Deus, nos leva à morte. E o que ele provou na terra de Moabe? A morte. E não só dele. Ele leva toda a sua família para uma situação de morte. E o que ele deixou? Qual foi o rastro deixado por ele? A mulher que tinha um nome agradável, agora é viúva, perde 2 filhos, está em uma terra estrangeira e vai viver do quê? Isso é a história de vida de muitas pessoas, gente. Nós somos feitos pelas nossas histórias. Por isso que Deus não nos julga por uma atitude. Deus nos julga por uma história. Qual tem sido a tua história de vida? Se você for fiel a Deus, a tua história for de fidelidade, não é uma atitude que te traz condenação. Nós somos muito legalistas, nós julgamos as pessoas por uma atitude. Nós marcamos uma pessoa por uma atitude. Nós marcamos uma pessoa por uma palavra. Ainda bem que Deus não é gente. Porque se Deus fosse gente, nós estávamos perdidos. Mas como ele julga-nos por uma atitude, então ele começa a mudar a história de Noemi, mas não só de Noemi. Gente, este homem que decide sair de Belém, ele não sabia que dele sairia a descendência de Jesus. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas tomam atitudes em relação a casamento, em relação a tantas coisas, sem saber que daquele casal, daquela família, daquela união, não é só um casamento. Eu, quando faço casamento, não estou fazendo um casamento. Ali, eu estou preparando uma fornada de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de mestre, porque cada casal
na verdade, é o quê? É o ninho dos 5 ministérios. Estamos esperando ansiosamente pelo nascimento do Noa. O Noa, nós sabemos que vai ser um homem de Deus poderoso, usado por Deus. Então, quando a Aline veio para a primeira escola do sobrenatural, imagina se ela, quando subiu o monte para fazer os 7 dias de jejum, desistisse no primeiro dia e fosse embora. Mas foi o que aconteceu com essa família. Diante da primeira dificuldade, desistiram. Vão mudar. Por isso que a palavra tem que ser o quê? Persistência. Insista. Persista. Mas nunca desista. Hoje nós não estaríamos esperando Noa. Ela teve que ficar os 7 dias com tempestade. Gente, a primeira escola do sobrenatural foi terrível. A tempestade em cima do morro foi tão violenta que uma barraca com ferro dessa grossura ficou assim, ó, tudo torcida. Eu, na primeira escola do sobrenatural, caí dessa altura, de costa no chão, que a minha rede arrebentou. Eu pensei, vou para o céu. Foi terrível. Mas a gente não pode desistir. Não podia namorar na escola do sobrenatural. Resultado, tá aí, ó. Tá aí, ó. Embuchou. Tá aí. Meus amados, não tem outro caminho. É isso que nós temos que compreender. Não tem outro caminho que te tire da onde Deus quer te pôr. É besteira. Para vocês que vieram por Lágrimas que Curam, este era o lugar que você tinha que estar. Esses 8 dias podem mudar uma história. Podem mudar um destino profético. Por quê? Porque às vezes você não tem um ponto, mas só tem uma vírgula que atrapalha tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Uma vírgulazinha. Pode frear tudo. Meus amados, Deus, na verdade, já tinha preparado a volta desta família para o lugar deles. Noemi chega, está em Ruth 1:6, e ali está escrito: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Olhem como é. Do lugar onde Deus visitava o seu povo, eles saíram. Mas lá na terra de Moabe, eles ouvem que o Senhor está visitando o seu povo. E do ponto onde eles partiram, eles tiveram que voltar. Muitas de vocês, no Lágrimas que Curam, vão ter que voltar do ponto que partiram. Vão ter que curar a ferida, voltando no ato da ferida. Não tem como prosseguir se você não voltar a resgatar o machado. Trabalhar com alma, com cura de alma, significa voltar da onde saímos. E a cura de Noemi só aconteceria se ela voltasse da onde ela partiu. Por que você é tímida? Por que você tem medo? Por que você carrega falsas culpas? É porque lá no teu passado teve um dia que isto se cravou em você.
E para você tirar esse cravo, você tem que voltar no mesmo lugar onde o cravo foi posto. Para Noemi voltar a ser agradável. Sabe por quê? Porque ela lá na terra dos Moabes declarou que ela ficou amarga. Nós não compreendemos, às vezes, o fruto da nossa vida, os nossos dias vão nos tornando amargos. Por mais que Noemi tinha um nome que dizia agradável, mas ela ficou amarga. Amarga porque perdeu o marido. Amarga porque perdeu os filhos. Amarga porque não tinha sustento. Amarga porque estava em um povo, em uma terra estrangeira. Amarga até com Deus. Porque diante de tantas situações e circunstâncias, nós temos uma tendência de culpar Deus. Agora, em lugar nenhum você pergunta, ou melhor, em lugar nenhum você vê que Deus mandou ele sair de Belém. Ali era o lugar deles. Eles eram da descendência de Judá. E da descendência de Judá vai nascer o Messias. Então, se tinha um lugar que eles não podiam sair, é dali. Mas olha o que Deus faz. Mesmo usando essa situação e circunstância totalmente adversa, Deus vai resgatar uma moça que não conhecia Deus, que perdeu o marido e que resolve trocar a sua família e a sua terra por uma promessa. Eu pergunto, você tem uma promessa de Deus? Vale mais uma promessa de Deus na tua vida do que muitas situações e circunstâncias. Se você tem uma promessa de Deus, se prende nela, se abraça nela, pega de unha e dente na tua promessa, mas não larga. A apóstola Neuza me falou nessa viagem assim: apóstolo Coranhola, qualquer coisa que falam para o senhor já acredita. Eu queria ser assim. Claro, se me disseram, você acabou de receber uma tocha de fogo, já estou com ela aqui. Eu já não duvido mais que eu tenho ela. Porque uma promessa significa o quê? Que é o que Deus quer fazer naquele momento na minha vida. Mas nós na verdade, gente, a gente perde as coisas porque está distraído. Tanto que o teu irmão diz assim, para de se distrair. Eu fico impressionado com Abraão. Abraão me chama a atenção. Sabe por quê? Porque eu venho da descendência de Abraão. Quem é da descendência de Abraão aqui? Se você é da descendência de Abraão, você sabe o que eu estou te falando. Isto é, aqueles que vivem por fé. Abraão estava tendo o dia da glória dele. O momento do sucesso. Ele tinha acabado de ganhar uma guerra e contava os despojos. Isto é, ele contava as riquezas. E isto tem chamado a atenção de muitas pessoas, e as pessoas estão tão envolvidas nisso daí que perdem os momentos que Deus está agindo. E Abraão está nesse momento. Ele teve os despojos, agora ele foi vitorioso, e agora ele está contando a sua riqueza. Mas a gente nota em Abraão que ele não fica atento nas riquezas. Ele está atento naquilo que está acontecendo em volta dele. Sabe por quê? Porque uma oportunidade de Deus não se perde. Um verdadeiro encontro com Deus não se perde. Às vezes é a única oportunidade que eu vou ter. E se eu estiver distraído, eu vou perder. E Abraão está ali contando as riquezas. Mas ele presta atenção. Opa, está acontecendo alguma coisa no arraial. Quem que é? Quem é aquele homem? Melquisedeque. O que ele está fazendo?
está distribuindo vinho e pães para os soldados. Ele deixa a riqueza de lado e começa a prestar atenção em Melquisedeque. Ele viu uma oportunidade. Essas oportunidades que nós não podemos perder. Vocês que estão no Lágrimas que Curam, vocês estão tendo uma oportunidade. E esta oportunidade vocês não podem perder. Pode ser o divisor de águas no ministério de vocês, pode ser o divisor de água na vida de vocês, pode ser o divisor de águas em muitas coisas. Quando Melquisedeque entregava vinho e pão, e ele prestando atenção, ele disse, eu tenho uma oportunidade aqui. Sabe o que eu tenho uma oportunidade? Para mostrar a grandeza do meu Deus. E ele diz assim, calculem quanto Melquisedeque gastou em vinho e pão, e se dê a ele 10 vezes mais. Quando a gente lê a Bíblia, a gente só diz que Abraão deu o dízimo. Ele não deu o dízimo. Ele deu 10 vezes mais o que Melquisedeque investiu nos seus soldados. Você quer mostrar a glória do Deus que você serve? O mundo tem que saber que o teu Deus é grande. Quando se dá uma oferta, se dá uma boa oferta. Quando se dizima, se mostra a grandeza de Deus. Quando se ajuda alguém, se mostra a grandeza de Deus. Quando Salomão recebeu da rainha de Sabá toda aquela fortuna, ele mandou a rainha de Sabá com o dobro de tudo que ela trouxe de volta. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar a grandeza do Deus que ele servia. A tua vida tem que ser assim. O teu dia a dia tem que estar assim. Por isso que você não pode estar distraído. Porque é a oportunidade que Deus tem para você, para que você mostre para o mundo o tamanho do teu Deus. E a gente vê crente miserável, que em vez de mostrar a grandeza de Deus, o Deus dele é pobre, o Deus dele é pequeno, o Deus dele é doente, o Deus dele não é Deus. Nós não podemos perder oportunidades. Nós não podemos perder o momento. Abraão estava sendo julgado. E a sua atitude diria o tamanho do seu Deus. É agora o que vai acontecer com Noemi. Mas mais do que Noemi, olha a declaração que Ruth faz. Disse, porém, Ruth capítulo 1, verso 16. Disse, porém, Ruth. Gente, ela tinha tudo, ela falava a língua do povo, ela era daquele povo, ela estava segura com a sua família, ela teria o sustento, ela não passaria pela necessidade que Noemi estava passando, ela não plantou o que Noemi plantou. Ela não precisava colher o que Noemi colheu. Mas ela não se deixou trair pela situação e pela circunstância. Isto é, ela não perdeu a oportunidade. Olha o que ela diz. Disse-lhe, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Gente, ninguém, nada chamou a atenção de Ruth. Ela viu a oportunidade. Sabe por quê? Porque Ruth levava no seu ventre a semente do Messias. Ela geraria o neto de Davi. Ou melhor, o avô de Davi. Porque com Boaz, ela geraria um rei. A descendência de um rei. Imagina só se ela fosse chamada a atenção por causa da família dela. Não. Ela optou em mudar de Deus. Ela era pagã, mas agora ela disse: o teu povo será o meu povo, porque o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Ela não ficou lambendo a ferida da morte do marido. Oh, meu Deus, sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu reajo assim? O marido morreu, me deixou sem dinheiro. Olha a miséria que nós estamos. Ela pegou a única oportunidade que tinha e disse: o teu Deus é o meu Deus. E se Deus está visitando na tua terra, o teu povo, eu a partir de hoje sou igual ao teu povo. Amém? Só que tem uma coisa. Ruth, por mais que tivesse toda a segurança da terra dela, ela não tinha uma coisa. A provisão que ela tinha era temporária. Porque nós só temos a provisão permanente quando estamos em Deus. E Ruth começa a ouvir Noemi. Gente, é duro ouvir a sogra. Né? Mas Ruth ouve a sua sogra e volta para a terra. E agora, Ruth começa a ouvir uma coisa. Só tem um jeito da gente alcançar a bênção. Se nós encontrarmos o resgatador. E aqui está toda a palavra-chave para ter uma vida agradável, para ter uma vida feliz. Nós temos que conhecer o resgatador. E ele tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas para Ruth não era ainda Jesus. Se chamava Boaz. E agora, Noemi dá uma estratégia para Ruth. Ruth, nós temos um resgatador. É Boaz. O que você vai fazer com Boaz? Você vai segui-lo. E quando ele parar para descansar, você vai deitar nos pés de Boaz. Não mandou ela seduzir Boaz. Não mandou ela usar de artimanha. Mandou ela se humilhar. Por isso que os humildes ganham o céu. Quem não aprender a se humilhar diante de Deus, não tem como ganhar o céu. A ferramenta poderosa para que você traga o céu para a terra na tua vida se chama o quê? Humilhar-se. Havendo, pois, Ruth 3:7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou
E eis que uma mulher jazia em seus pés. Olha o susto do cara. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a sua serva, porque tu és o meu remidor. Significa, tu és aquele que paga o preço. Tu és aquele que me resgata. Meus amados, aqui está o grande segredo para sermos resgatados. Não importa onde andamos, não importa o que aconteceu na nossa vida, não é com grandes obras que nós conquistamos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É com coisas simples. Eu me converti em 91. E cada dia que passo eu vejo que Deus gosta mais ainda das coisas simples. Eu vejo gente, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque não sei o quê, porque eu vou evangelizar na África, porque eu não sei o quê. Deus não quer nada disso. O que Deus quer é o teu coração. Obra de Deus é circunstância, é situação. Na verdade, é o resultado da tua intimidade com Deus. O que Ele quer é isso. É que você esteja aos pés dele. Tem muitos cristãos, tem muitos crentes que optaram a sentar aos pés de Gamaliel. Se mete na teologia para aprender teologia. Porque querem virar doutor. E Deus não está atrás dos doutores. Deus está atrás dos adoradores. E a ferramenta do adorador é uma só. Se pôr aos pés de Jesus. Ser ministrado por Ele. Ouvi-lo. Estar com Ele. Nem que seja só para estar ali. É o que Ruth fez com Boaz. Para Ruth conquistar o coração de Boaz, ela não fez outra coisa. Ela deitou aos pés dele. Para você conquistar o coração de Deus, não tem segredo. É só você se pôr aos pés dele. Veja só, ela em momento nenhum, ela fala para Boaz do seu passado. Ela simplesmente fica quieta. Simplesmente, ela só quer uma coisa: ser remida. Ela quer o amor de Boaz. Quando nós aprendemos isso com Deus, que nós não queremos nada em troca, só queremos o amor dele. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. O meu amor para com o Senhor é que vai tirando tudo que está dentro de mim, tudo aquilo que estou impregnado. E quanto mais você ama a Deus, mais liberto você fica, mais livre você fica, mais leve você fica. O Deus da redenção, o nosso Deus, Ele tem poder para resgatar todo homem desterrado espiritualmente. Se você for notar, muitos de nós somos desterrados. De alguma forma fomos desterrados. De alguma forma as nossas raízes não se aprofundaram porque nós fomos encontrados no meio do caminho por uma situação, uma circunstância. Mas eu quero te falar que o poder de Deus resgata os desterrados. Não só voltam ao seu lugar para receber paz,
Porque a paz, ela não está em outro lugar, ela está no lugar onde Deus quer que você esteja. Ali estará a paz. Ele não só te traz paz, mas te traz o quê? Provisão. E não só te traz provisão, ele traz o quê? Poder, unção. Mas ainda, fora tudo isso, ele restitui o que você perdeu. E se isso não bastasse, ele ainda te traz uma descendência dentro da família dele e como pai de nações. Sabe por que está aqui? Porque você foi chamado para ser pais e mães de nações. Nós não estamos aqui para ser membro de uma igreja. Nós não estamos aqui para ser líder de um ministério. Nós estamos aqui para ser pais de nações. Esta é a promessa que está lá em Mateus 28, de 20 em diante. Ide por todas as nações e faça o quê? Filhos, discípulos. Esse é o teu chamado. E o que está atrapalhando o teu chamado? O teu passado. O nosso passado atrapalha o nosso futuro. Por isso hoje é um dia que temos que deitar aos pés do remidor. Entregar todo o nosso passado. Entregar tudo o que aconteceu. Da mesma forma, pode acontecer na nossa vida. Estamos no lugar que não era a vontade de Deus. Todavia, Jesus nos resgatou do estado de amargueza para nos pôr em que lugar? No lugar que tudo se torna agradável. Noemi se tornou amarga. Mas por quê? Porque não confiou em Deus. E quantos de nós, por não confiar em Deus, tem dado com a cabeça na parede? Escolhido as portas erradas, os caminhos errados. Veja só o que diz em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Em Mateus 20, 28 diz assim: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Muitas pessoas têm aceitado Jesus como se fosse uma atitude, como tantas outras na sua vida. E aceitar Jesus não é isso. Aceitar Jesus é entrar em um reino, fazer parte de uma família e ter algumas marcas. E uma das marcas se chama o quê? Paz. Porque o evangelho que temos que pregar é o evangelho da paz. Eu não sei o que tem te tirado o sono, não sei o que tem te preocupado, eu não sei o que tem te motivado a tua vida e tem te tirado a paz. Mas o que Deus quer para você é a paz. Sabe o que é a paz? É você poder parar. Lá no Voo das Águias de Macapá eu preguei sobre o ativismo. O ativismo tem roubado a presença de Deus de muitas pessoas. Da presença, da vida de crentes.
que genuinamente aceitaram Jesus, foram batizados no Espírito, tiveram uma vida com Deus, mas que hoje tem tantas coisas para fazer que perdeu a essência, que é a intimidade. Eu hoje quero fazer um ato profético aqui. Eu quero que você não deite aos pés de Boaz, mas você deite aos pés de Jesus. E peça para ele: Senhor, joga agora o teu manto, tua capa sobre mim. Me recebe, me resgata. Eu quero te entregar hoje tudo aquilo que tem me tirado a paz, tudo aquilo que tem me tirado do teu destino, do destino profético que foi me dado para viver. Hoje eu quero fazer um ato profético de entrega. Se você puder. Na semana retrasada, nós tivemos aqui um momento com o apóstolo Paulo Giel, que foi muito importante. Nós temos perdido a oportunidade de uma posição. Sabe qual é a posição? A posição de exaltação. Quando nós ficamos de cara no chão para exaltar o Senhor. Nós oramos, nós jejuamos, mas nós não temos nos prostrado. O que Ruth fez aqui foi se prostrar aos pés deste homem, Boaz. Eu hoje queria que você fizesse isso. Não é ajoelhar, é se prostrar aos pés de Jesus. Para que Ele te devolva paz, tranquilidade. Pois Ele nos resgatou. Ele resgatou o nosso lugar de filho de Deus, resgatou a nossa vida e principalmente a nossa autoridade. Então, aqueles que quiserem hoje se pôr aos pés de Jesus, eu queria te chamar, vem aqui para frente. E vamos nos pôr aos pés de Jesus, em profunda humilhação. Da mesma forma que Ruth mudou a sua nacionalidade, mudou seu Deus, porque se prostrou. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Você vai ter que sair do teu salto, da tua vaidade, de tudo aquilo que nós vivemos e fazermos apenas uma coisa: nos humilhar diante do Senhor. E você vai notar uma coisa: raízes que estavam na tua vida começarão a ser tratadas.